Nesse exato momento, você corre o risco de morrer sem nunca aprender inglês na vida e perder todas as oportunidades que você pode aproveitar falando inglês. Meu nome é Leonardo Leite e, antes de tudo, desculpa a minha dramaticidade, franqueza e sinceridade, ok? Eu não quis ser tão dramático assim, mas eu preciso chamar a sua atenção para algo muito importante que envolve você e o seu futuro. Nesse vídeo, eu vou explicar por que tudo que você aprendeu de inglês até hoje não vai servir para nada e o que você precisa fazer a partir de hoje. Esse vídeo faz parte de uma série de 4 vídeos onde eu vou te contar como é que eu aprendi e o que você precisa fazer para conseguir definitivamente aprender a escutar, entender e falar bem o inglês. E esse vídeo não vai ficar disponível por muito tempo, então assista até o fim antes que eu tire ele do ar, alright? Bom, para você entender o porquê disso tudo, o que é importante, eu preciso te contar uma história que aconteceu comigo e que me deixa até um pouco envergonhado. Eu nunca tive dúvidas de que o inglês seria obrigatório, super importante para a minha vida, para a minha carreira, e que eu só conseguiria crescer na vida se eu aprendesse inglês. Que só assim eu iria alcançar os meus objetivos. Inglês era algo que não me preocupava, pois afinal eu estava estudando nas melhores escolas da minha cidade, aqui em BH. Eu era super dedicado e o que eu ouvia dos meus professores era: "Oh man, your English is great, you're awesome, muito bom, Léo, seu inglês é ótimo e tal." E eu passava em todas as provas. E os meus colegas, todos à minha volta, consideravam que eu tinha um inglês fluente. Eu passava cola pra galera na escola. Era muito engraçado. E as pessoas, eu sentia até que tinha professores, amigos e tudo, que invejavam um pouco do inglês que eu demonstrava saber, né? Com isso eu resolvi realizar o meu sonho de viajar. E fui para Londres, a capital da Inglaterra. A minha irmã, nessa época, morava lá. Bom, nada me preocupava. Afinal, meu inglês era avançado. Só que a coisa mudou completamente de figura no momento em que eu pisei na Inglaterra. Logo antes de chegar na casa da minha irmã, eu encontrei com meu cunhado. Eu estava andando na rua e encontrei com o cunhado, o namorado dela, com quem ela morava. Eu cumprimentei, tal, hello, antes que eu chegasse na casa deles. E perguntei, talvez eu tenha perguntado alguma coisa em inglês, minha irmã estava lá e tudo. Aí ele começou a falar sem parar, me apontou um monte de coisa na rua. Eu não entendi absolutamente nada do que ele disse. E olha, envergonhado, eu disse um alright, um ok. Fingi que eu tinha entendido e fui para casa deles e ele foi para outro canto. Até hoje eu não tenho ideia do que ele falou. Aquilo me frustrou muito. Eu achava que eu tinha um inglês avançado, eu comecei a ficar muito inseguro com aquela situação. Nessa viagem, houve até ocasiões onde as pessoas conversavam comigo e eu só dizia, "Oh, really?" E às vezes as pessoas me perguntavam como, tipo assim, "Which do you prefer? What do you prefer?" E eu, sem entender o que eles estavam perguntando, só respondia, "Oh, really? Yes." Era muito embaraçoso. Eu passei por maus bocados, eu comecei a evitar conversas longas, porque eu sabia que eu não ia conseguir entender o que as pessoas estavam falando comigo. Um dia, eu cheguei meio triste na casa da minha irmã, e ela me perguntou por que eu estava tão triste. Eu não tive coragem de dizer para ela que eu estava sentindo mal em relação às dificuldades que eu estava tendo com o inglês. Ao mesmo tempo, parecia algo meio bobo, assim, meio vergonhoso, porque eu meio que ficava gabando, né, do meu inglês e tal. Só respondi que estava cansado e que eu tinha que descansar um pouco e tal. Me acomodei lá na casa dela e quando eu deitei a cabeça no travesseiro, eu fiquei pensando todos os motivos por eu não ter entendido o inglês das pessoas na rua falando comigo. Será que é o sotaque? Será que estão falando muito rápido? Será que eu estou muito cansado? Olha, na realidade, o problema era o meu inglês, ou o não inglês, né? Mas como é que um cara que era considerado
aqui no Brasil avançado, com inglês avançado, não conseguia entender e falar inglês. A dura realidade é que eu não era fluente e eu não estava treinado para entender e falar. Eu só conseguia pensar nos 5 anos que eu tinha estudado inglês em escolas aqui no Brasil, passado em todas as provas, fiz as contas no total, inclusive eu fiquei fazendo as contas, quanto é que os meus pais teriam gastado de aulas de inglês comigo. Eu cheguei num número assim, tipo R$16.800. É isso mesmo, R$16.800, que para mim, quando eu tive meu primeiro contato real com o inglês, tinham sido rasgados e jogados no lixo. R$16.800 que me fariam falta naquela viagem para Londres, concorda? Quando eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que eu quis fazer foi cancelar qualquer coisa relacionada a inglês. Eu percebi que ali não era o lugar para eu aprender. E eu vi que eu teria que aprender por conta própria, de um outro jeito. Então, eu tive a oportunidade, eu resolvi morar nos Estados Unidos de intercâmbio, eu arrumei um trabalho também lá e fui aprender inglês. Fiquei anos batendo cabeça e tentando melhorar o meu inglês. E quando eu estava na escola, eu tive um professor de inglês, Robert Kelly, Mr. Kelly, que ele mudou completamente a forma como é que eu aprenderia inglês dali por diante. Ele chegou para mim e falou assim, Leo, me chamava de Leo, né? Você não vai aprender inglês estudando e decorando palavras. Não adianta aprender gramática. Você precisa escutar, entender e repetir o que você ouviu. Só assim você vai chegar à fluência. Aquilo fez total sentido para mim. Foi como se algo tivesse acordado na minha mente. Toda vez que eu tratava nos meus estudos, eu lembrava das palavras de Mr. Kelly. Listen, understand and repeat. Escutar, entender e repetir. Eu comecei a treinar isso e fui percebendo que estava evoluindo. Eu lembrei dos anos perdidos que eu fiquei estudando gramática no Brasil e decidi mudar o meu método de aprendizado de uma vez por todas. A partir daquele momento, tudo o que eu não havia aprendido em 5 ou mais anos de estudos no Brasil, eu aprendi em meses, até semanas. Até que, finalmente, eu poderia me considerar fluente no idioma. Foi aí que eu resolvi voltar para o Brasil, agora já com o inglês bem melhor, bem mais fluente. Eu comecei a dar aulas de inglês, naquelas mesmas escolas que eu tinha estudado. Eu estava ali todo animado, querendo mudar o modelo de ensino do mundo, de inglês, obviamente. Eu queria aplicar o que eu aprendi com Mr. Kelly nas salas de aula aqui no Brasil. Pois dar aulas nessas escolas era relembrar o meu martírio, a minha história todos os dias, ver alunos se dedicando e aprendendo coisas que jamais os ajudariam a falar inglês na vida real. Então, o que eu fiz? Eu peguei tudo que eu achei que estava errado, anotei os meus acertos, os meus erros e cheguei a um método. Estudar inglês não adianta. Aprender gramática não leva ninguém para a fluência. Os meus alunos precisam praticar, escutar e falar inglês do início ao fim. Eu tinha achado a fórmula para que os alunos finalmente tivessem um inglês fluente, tanto no entendimento quanto na fala. Eu fiquei super empolgado e fui falar com a escola onde eu trabalhava. Só que quando eu mostrei o meu plano para a escola, eu fiquei muito frustrado, porque eles me disseram, Léo, seu plano é muito legal, é muito bacana e tudo, mas nós temos um livro, nós estamos comprometidos com esse livro e nós temos que seguir o livro. Aquilo me tirou do sério. Pois eu percebi que essas escolas, elas não estão nem aí se você vai aprender a falar inglês ou não. O que importa para eles é fazer com que você estude inglês por anos, pague as mensalidades, o material didático e que você talvez demore aí 8, 10 anos estudando inglês com eles. Essas escolas estão agarradas no método tradicional e elas praticamente não sabem como fazer de outro jeito. Mas aquilo me deu um gás, uma energia para tirar meu plano do papel e colocar na prática. Daí surgiu o nome do método,
Agora Eu Falo. A escola prática de inglês, para quem quer entender, escutar, entender e falar inglês de maneira tranquila, fluente. Eu sabia que a primeira coisa que eu precisava fazer era me ver livre dessa dependência das escolas. Ter que pagar mensalidade. Eu pensava nisso no aluno. Eu queria que o aluno parasse com essa necessidade de ficar pagando uma mensalidade para a escola. A segunda coisa que eu precisava fazer com que você tivesse liberdade para aprender dentro da sua rotina. Eu precisava te dar ferramentas para você treinar inglês. E por último, eu precisava que o meu método fosse atual e real, com inglês real. É isso mesmo. Agora, deixa eu te perguntar, você está disposto a ficar pagando 5 anos de aulas de inglês e naquelas aulinhas chatas, segunda, quarta, terça e quinta, para descobrir que você não consegue entender e falar? Olha, eu tenho certeza que não. Eu sou professor de inglês há mais de 20 anos. E foi pensando em você que eu criei o Agora Eu Falo, que é o TDI, Treinamento Definitivo de Inglês. E por aqui, my dear friend, já passaram mais de 15 mil alunos. Eu já dei aula para grandes empresas, em escolas de inglês, em casa, particular. E nada me deixa tão animado quanto esse programa que a gente aqui do Agora Eu Falo criou 100% online para ajudar pessoas como eu, certo? E você que estão tentando aprender inglês, mas não se encaixa nesses métodos tradicionais. Primeira coisa, que não tem mensalidade. Você pode fazer de qualquer lugar ou dispositivo, pode treinar em casa, no trabalho, no carro, de qualquer lugar. E o mais legal é que o conteúdo nunca acaba. Toda semana eu vou trazer aula nova, ao vivo ou gravada, e nós vamos continuar treinando inglês. Por isso, my dear friend, o método prático que eu desenvolvi vai fazer você, de uma vez por todas, aprender a escutar, entender e falar inglês. Mesmo que você já tenha feito mais de 5 anos de aula como eu, ou para você que nem domina o The Books on the Table. Tudo isso que eu falei pode parecer bom demais para ser verdade, mas deixa eu te dizer uma coisa, é bom demais e é verdade. Trust me. Olha só. Essa história que eu recebi de um dos nossos alunos de alguns anos atrás é muito legal. Veja onde é que ele chegou por conta de ter praticado e estudado inglês com a gente. É o Gabriel, dá uma olhada. What's up, everybody? Gabriel Rocha aqui. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência no inglês Agora Eu Falo. Gente, aproximadamente 6 anos atrás eu dava início ao meu primeiro curso de inglês chamado English First Steps, que foi um divisor de águas na minha vida. Eu fiz os 2 cursos, o English First Steps e o Agora Eu Falo English Club. Ambos foram divisores de água na minha vida, primeiramente porque eu me senti totalmente envolvido pela metodologia, principalmente porque é uma metodologia que não te segura na parte teórica, te manda muito pra prática. E eu queria isso. Eu não queria um diploma para pendurar na parede. Eu queria justamente sair daqui com conhecimento. Eu queria sair desse curso e viajar ao mundo, conhecer gringo, assistir minhas séries todas em inglês sem legenda. E eu colhi todos esses resultados com aproximadamente 1 ano de estudo. Sem contar a melhor parte. Hoje, 6 anos após o meu início, eu virei professor de inglês e eu replico nos meus alunos aquilo que eu aprendi aqui com o Léo. Vocês vão adorar esse curso, eu super recomendo. Não perca oportunidades. Well, I guess I'll see you around. Peace. Eu fico muito feliz quando eu vejo esses testemunhos de pessoas que alcançaram coisas sensacionais simplesmente porque optaram por treinar, praticar inglês aqui no Agora Eu Falo. Deu para entender que se você continuar estudando inglês da maneira errada, talvez você vai morrer, my dear friend, sem nunca conseguir falar na vida. E de enterrar junto tudo o que só quem fala inglês fluente tem acesso. Essa minha descoberta de que as pessoas estão aprendendo inglês de forma errada, e talvez seja esse o seu caso, me motivou a espalhar esse método na internet. Desde então, olha só que os meus alunos estão ganhando com isso e o que você também pode ganhar. Viajar para onde você quiser, sabendo que o seu inglês é fluente.
Quando alguém te perguntar qual o seu nível de inglês, responderá falando em inglês, right? Vai conseguir ajudar gringos no Brasil que não sabem português e brasileiros. Vai conseguir aumentar suas chances de receber uma promoção no seu trabalho. Você vai ter acesso a 80% das informações do mundo, my dear friend, que elas estão em inglês. Você vai conseguir ver filmes e séries sem precisar legendas ou dublagem. O método Agora Eu Falo possui mais de 50 aulas online. E além das aulas ao vivo, toda semana para você aprender sempre. E o melhor, você já fala e escuta inglês a partir da primeira aula. Vou explicar para você como é que é a estrutura. É o seguinte, são 50 aulas para cima, mais de 50 aulas práticas online que você já vai sair treinando os ouvidos e a sua fala. O método é divertido, é dinâmico, é sem enrolação nem livrinhos de gramática. Você aprende sem a parte chata, que também a parte chata não serve para nada. Aulas ao vivo todas as semanas para você aprender sempre. Acesso à comunidade, uma comunidade secreta, fechada para os alunos, para você treinar seu inglês e conversar junto comigo, ok? Aulas em áudio para você praticar em qualquer lugar. Material complementar em PDF. Olha só, tudo que eu preparei foi criado para que o método entre na sua cabeça de uma forma que você não perceba. Mas como assim, Léo? Olha, basta assistir às aulas e praticar que o inglês vai sendo meio que instalado assim na sua cabeça. É por associação mesmo. É mais ou menos como você instalasse um jogo de computador na sua cabeça. É simples assim. É como se fosse um jogo de dupla. Eu te passo o método, te acompanho, tiro suas dúvidas e a sua função é se comprometer a praticar, a treinar. Eu tenho 3 coisas muito importantes para falar para você. A primeiríssima é que ainda nesta semana, na quarta-feira, eu vou mostrar como é que funciona o meu método. Você vai ter uma degustação de como funciona esse processo. Então é o seguinte, pega o seu celular, reserva um horário aí e vem ver essa aula que é muito bacana, que eu preparei para você. E a segunda coisa é que se você estiver no meu grupo de Telegram, você vai receber conteúdos muito legais para começar a praticar inglês hoje. Então, entre aí no link, está em algum lugar neste vídeo, clique agora. Agora, você tem a chance de ter tudo isso no meu método online, Agora Eu Falo. É o treinamento definitivo de inglês, é o que eu chamo de TDI, para quem quer aprender de verdade. E eu te convido a participar desta turma incrível e ter acesso a tudo isso por muito menos do que uma escola tradicional vai te cobrar. Se aprender a entender e falar inglês é uma prioridade para você e você não quer investir muito, eu quero te dar a boa notícia que as inscrições para o treinamento definitivo de inglês estão abertas. We are open! Então se inscreva agora, pois as vagas para este treinamento se encerram na próxima segunda-feira. Muito bem, o que está incluso no Agora Eu Falo TDI? Como eu já disse antes, são mais de 50 aulas práticas online que você já começa a treinar na primeira aula. O método é divertido, é dinâmico, sem enrolação, sem esses livrinhos de gramática, sem a parte chata. Aulas ao vivo ou gravadas toda semana, ok? Para você aprender, estar aprendendo comigo sempre. Acesse a comunidade fechada de alunos para você treinar o seu inglês, tirar suas dúvidas, conversar comigo e minha equipe. Aulas em áudio para você praticar em qualquer lugar, ok? Material complementar, todo em PDF que você pode imprimir ou simplesmente ler no computador. E ainda tem um bônus muito especial, que é o curso de frases prontas. É um curso relativamente pequeno, mas muito poderoso, onde eu ensino para você o poder das frases prontas e te entrego uma coletânea de frases super importantes que são completamente diferentes de como a gente fala em português. É um curso super poderoso e que tem um valor aí de
R$ 597. Anyway, são mais de 100 horas de aula, de treinamento, de prática. Você já imaginou quanto que você gastaria pagando um professor de inglês ou uma escola de inglês por 100 horas de treinamento? Olha, eu não tenho aqui de cor, mas deve passar os R$ 20.000. E ainda tem o grupo VIP. O que é o grupo VIP? É uma comunidade onde você não só vai ter contato comigo, com a minha equipe, solucionar as suas dúvidas, ajudar os outros colegas, isso diariamente. Imagine quanto custaria isso para você dentro de uma escola de inglês ou com um professor de inglês. É muito dinheiro. É realmente muito dinheiro. E mais, todas as aulas em áudio. Por que eu acho isso importante? Porque você vai aprender inglês pelos seus ouvidos. Então, além das aulas em vídeo, você vai poder levar o áudio com você para treinar em qualquer lugar. Quanto é que isso vale? A lot of money, my friend. Mas, aqui no TDI, você vai ter tudo isso por apenas 12 parcelas de R$ 97. Ou à vista, com desconto por R$ 997. É o melhor e, my dear friend, por enquanto, o mais barato curso completo de inglês disponível hoje na internet. Mas para garantir esse preço, você precisa entrar nesta oportunidade de agora, até segunda-feira, ou até as vagas acabarem. Você pode entrar hoje e já começar a treinar os seus ouvidos com o inglês hoje. E agora uma coisa muito importante, apenas nessa oportunidade o curso é seu para sempre. Apenas neste link e neste exato momento o curso será seu para sempre. That's right, my friend. Sem pegadinha, sem letra miúda. Eu quero que você aprenda de uma vez por todas a escutar e falar inglês sem sofrimento, sem passar pelo que eu passei. O link para comprar está aí em algum lugar neste vídeo, ok? E na quarta-feira nós vamos ter uma super aula para quem quer de fato entender como é que se aprende a escutar, entender e falar. Vejo você lá dentro. I'll see you inside, my friend. Cheers!